Eu não devia nem estar gravando esse vídeo agora. Eu não tô muito bem. Sabe, a gente passa por cada coisa, a gente atura cada situação. Sabe, é muito difícil isso. Como vocês sabem, eu moro com a minha mãe, né? Moro com a minha mãe e com meu pai. E assim, o pai da minha filha, ele me ajuda com algumas coisas e tudo mais. Só que assim, a responsabilidade dela é toda minha. Sempre assim foi, eu amo minha filha, eu nunca vou reclamar de cuidar dela. Mas às vezes eu acho injusto algumas coisas, porque a gente que é mãe, a gente renuncia a vida toda pela criança. A gente cuida da criança, entendeu? E o mínimo que o pai faz, os outros acham que é muito. Entendeu? E aí eu tive um desentendimento com a minha mãe, porque ela veio falar porque o pai da sua filha já faz muito por ela, que eu não sei o que, sendo que muito não. Ele não me ajuda, ele arca com parte das obrigações dele, porque ele é pai dela também. Eu não fiz filho sozinha, sabe, gente? Eu fico chateada com certas situações, porque as pessoas acham que a mãe tem que se lascar mesmo, tem que cuidar da filha sozinha mesmo, ainda tem que arcar com o desgaste da criança mesmo, tem que fazer de tudo pelo filho mesmo, e que o pai não precisa ter esse tipo de responsabilidade, entendeu? Porque, igual eu falei, eu vou voltar a trabalhar e quem vai ter que se preocupar com a garota sou eu. O pai dela nunca vai ter esse tipo de preocupação, mas os gastos dela a gente tem que dividir, mas as coisas dela tem que dividir, sendo que a responsabilidade dela não é dividida. E eu acho sim isso injusto, e eu sempre vou falar que é injusto, entendeu? Uma mãe tem que se virar pra trabalhar, se virar pra cuidar da criança, entendeu? Se virar com tudo e ainda ter que dividir os gastos com o pai. Eu ainda vou continuar achando justo, sendo que a responsabilidade da criança não é dividida, entendeu? Porque o pai da Giovana não fica com ela todos os dias igual eu fico. Então a responsabilidade dele nunca vai ser igual a que eu tenho, entendeu? É esse o meu ponto de vista, gente. E acaba que às vezes a gente expondo nossos pensamentos, as pessoas vêm nos julgar, entendeu? Eu ainda saio como a que não tô satisfeita, ainda saio como a que como fala? A que sempre quer mais, a que não tá satisfeita com o que tem, entendeu? Que tem que quebrar a cara, entendeu? Que nunca passou uma necessidade. Graças a Deus que eu nunca passei necessidade, mas enfim. É muito complicado isso, porque a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade muito machista. Muito machista. Esse só é meu pensamento. Só é meu desabafo como mãe. Eu quero deixar aqui o meu registro de revolta e humilhação, que a gente escolhe criar uma criança, um filho, e aí no fim você é humilhada. Eu falei pro meu filho, em uma conversa, eu compartilhei com meu filho que eu estava pensando em entrar no meu período de celibato. E ele me disse, o que é celibato? Aí eu falei pra ele, sem sexo, sem beijar na boca, sem me relacionar com ninguém, sem redes sociais. Ele falou assim, então você já tá assim faz tempo. Ela tá sem ficar com ninguém já faz um tempo. Rede social não, rede social você ainda tá. Um filho ou uma humilhação misteriosa, você escolhe. Uma humilhação misteriosa. É assim. Os homens não estão mais salvando a Juliette, o Enzo e a Valentina. Antigamente, o homem era ensinado desde cedo que ele deveria ser o protetor, provedor e o salvador. Ele crescia acreditando que seu valor estava diretamente ligado ao quanto ele era capaz de cuidar dos outros, principalmente da Juliette e dos filhos que não são dele. Ele trabalhava duro, enfrentava dificuldades, engolia orgulho e muitas vezes abria mão dos seus próprios sonhos para garantir o bem-estar da sua família. Isso era normal, isso era esperado, e ele fazia isso com orgulho, porque havia um certo respeito, um reconhecimento e também uma estabilidade que valia o esforço. Mas hoje não é mais assim. O homem percebeu que ele foi empurrado para fora do centro da família, que ele se tornou descartável. A Juliette moderna foi ensinada que não precisa de homem para nada. Ela foi incentivada a focar na sua independência, no seu sucesso, no seu prazer e na sua liberdade. Isso em si não é um problema. O problema é que, no meio disso tudo, ela aprendeu que o homem é inimigo, que o homem é opressor, que ele só serve se estiver obedecendo, pagando, provendo e calado.
A sociedade jogou o homem na posição de vilão por padrão. Tudo que dá errado, a culpa é dele. Se ele não consegue sustentar uma casa, é porque ele é fracassado. Se ele consegue, mas exige respeito, é machista. Se ele não quer se casar, é imaturo. Se ele se casa e a mulher se separa, ele vira só mais um banco ambulante. Se ele quer criar os filhos, precisa lutar muito para isso e ainda corre o risco de ser acusado injustamente de qualquer coisa. Então, muitos homens olharam para isso e pensaram: por quê? Por que eu deveria colocar a minha vida, meu tempo, minha energia, meu dinheiro, minha saúde mental nisso? Não é que os homens ficaram ruins, eles só ficaram espertos. Eles perceberam que hoje qualquer envolvimento como a Juliette e seus filhos, muitas vezes filhos de outros caras, virou um risco enorme. Hoje, um homem pode entrar em um relacionamento com as melhores das intenções. Pode cuidar do Enzo e da Valentina como se fossem seus. Pode sustentar, levar na escola, pagar plano de saúde e no final ainda ser chamado de abusivo porque um dia levantou a voz. Pode ser trocado por outro qualquer num piscar de olhos. Pode ser exposto nas redes sociais, virar piada entre amigas da ex, ser humilhado mesmo tendo dado tudo. Isso não é exagero, está acontecendo todos os dias. Basta olhar ao seu redor. Quantos homens você conhece que estão felizes em um casamento? Quantos você conhece que foram expulsos de casa, perderam a guarda dos filhos e agora vivem com metade do salário indo para a pensão? Quantos homens estão emocionalmente destruídos por terem dado tudo para uma Juliette que depois virou as costas e ainda disse que se libertou? O homem acordou. Ele entendeu que ele não é herói de ninguém, que a princesa que ele sonhava salvar agora diz que não precisa dele, que ela se basta, que ela é empoderada, mas no fim quer alguém para pagar os boletos que ela não quer pagar sozinha. E o Enzo e a Valentina? Muitos homens olham para essas crianças e sentem compaixão, mas também sentem medo, porque o sistema diz que ele deve amá-los, sustentá-los, criar como se fossem dele, mas não lhes dá nenhum direito. Se ele se separa, adeus. Se ele é padrasto, não tem voz. Se a Juliette decide que ele não presta mais, os filhos vão embora com ela. Ele é apenas uma ponte, nunca o destino. Ele é a carteira, não a família. E isso dói. Dói porque o homem tem sentimento, tem sonho de formar algo verdadeiro, mas não tem espaço para isso hoje. E sabe o que acontece quando o homem é rejeitado, maltratado, desvalorizado? Ele se recolhe, ele se fecha, ele para de tentar. Ele não vai mais à guerra porque quem só o vê como ferramenta vai continuar o vendo assim. Ele foca em si mesmo, trabalha, junta dinheiro, viaja, treina, estuda, vive a própria vida sem carregar os outros nas costas. E aí vem o choro. Os homens estão egoístas. Os homens não querem compromisso. Ninguém mais quer cuidar de mim e dos meus filhos. Mas onde estavam essas vozes quando ele implorava por respeito? Onde estavam quando ele era ridicularizado por ser homem, por querer formar uma família de verdade? Não é revolta, é consequência. É o resultado lógico de uma sociedade que disse ao homem por anos que ele não vale nada, que ele é descartável, substituível, que ele só serve se for útil. E agora que ele decidiu parar de servir, todo mundo se assusta. O homem não virou vilão, ele só cansou de ser feito de bobo.